Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos aqui dar início a uma super revisão de ética e atualidades para a prova do seu concurso. Vamos começar com uma breve revisão sobre ética no serviço público. Inicialmente, vamos ver aqui o conceito de ética e moral. A palavra moral, como vocês devem saber, tem origem no termo do latim mores, que significa costume. Enquanto que ética, ela tem origem no grego, da palavra ethos, que significa modo de ser. Então, se por um lado a palavra moral, ela retoma costume, a ética está associada ao estudo fundamentado dos valores morais. Então, a ética, ela é fundamentada nos valores morais, enquanto que a moral são os costumes, as regras, os tabus que são estabelecidos por uma sociedade. Então, assim, eu posso dizer que a ética, ela é universal. A moral, ela é particular. A ética é atemporal. A moral não. A moral é temporal. A ética, ela é reflexiva, enquanto a moral, ela é normativa. Essas são as principais características e que caem bastante nas provas. Então, para enfatizar, é bom deixar claro que a ética, ela estuda a moral, determina o que é bom e, a partir desse ponto de vista, como se deve agir. Isto é, a ética, ela é uma ciência do comportamento moral. Então, vamos dar continuidade. Um conceito extremamente importante é a diferença entre amoral, imoral e antiético, e que é muito comum no cotidiano as pessoas usarem como sinônimos, mas não são. Amoral é quem desconhece e descumpre a moral, mas descumpre por desconhecer. Imoral não. Imoral é aquele que conhece e, mesmo conhecendo, descumpre as regras. Já antiético é aquele que descumpre regras éticas dentro do campo de um código profissional. Certo? E outro tópico que cai bastante, que tem lá no edital, é valores, virtudes e princípios. Então, para começar, temos o conceito de valores, que são normas ou padrões sociais, geralmente aceitos ou mantidos por determinado indivíduo, classe ou sociedade. Portanto, em geral, a gente pode dizer que dependem basicamente da cultura relacionada com o ambiente onde estamos inseridos. A gente costuma fazer confusão também com os conceitos entre valores e princípios, mas é bom prestar bem atenção. Vamos para a virtude. Virtude vem do latim virtus, e o conceito de virtude faz referência a uma qualidade positiva que permite produzir certos efeitos. Digamos que a virtude ela é uma qualidade que é estável da pessoa, seja de forma natural ou adquirida. Exemplos de virtudes são as virtudes intelectuais, que é vinculadas à inteligência, temos as virtudes morais. E vale destacar que a virtude moral, ela trata do hábito, que é considerado como bom e em conformidade com a ética. Outro conceito que vemos aí é o de princípios. Os princípios são um conjunto de normas ou padrões de conduta a serem seguidos por uma pessoa ou instituição.
Para você ter em mente, assim, fixado esse conceito de princípio, é só observar que os princípios eles são incontestáveis em qualquer lugar do mundo, pois quando eles são adotados não oferecem resistência. Então, entenda-se que a adoção desses princípios ele está em consonância com o pensamento da sociedade e vale tanto para a elaboração da Constituição de um país quanto para acordos políticos entre as nações. E a gente tem uma diferença bem marcante entre princípios e valores. Diferente dos princípios, os valores são pessoais, subjetivos e, acima de tudo, contestáveis. E a gente tem o famoso LIMP, que são os princípios dos servidores públicos. São eles o legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Os princípios eles norteiam o começo da ação. Os valores em determinado momento podem auxiliar na tomada de decisão. E a virtude ela é essencial para todos, de modo estável e permanente. Então, bora fazer questões aí sobre a ética no serviço público. A primeira questão é essa. Os valores éticos de determinada sociedade são independentes da tradição. E aí, vocês sabem, certo ou errado? Qualquer coisa, durante as questões, vocês podem pausar o vídeo, responder e ver se acertou ou não. E deixar aí nos comentários as questões que vocês mais tiveram dúvidas. Podem mandar aí que a gente debate com o maior prazer. Então, voltando para essa primeira questão. Os valores éticos de determinada sociedade são independentes da tradição? É errado, galera. Por que essa questão está errada? E só para destacar, todas as questões que vão aparecer aqui no decorrer desse vídeo são para a maioria, acredito que só deve ter umas duas de múltipla escolha, julgar o item como certo ou errado. Então, bora botar aqui, que eu já esqueci. Os valores éticos de determinada sociedade são independentes da tradição. Valores éticos. Esse item está errado porque valores éticos são normas e princípios aceitos em sociedade, aplicáveis a uma conduta. Os princípios éticos, eles são mutáveis, enquanto a ética, ela é imutável. Então, a gente tem uma diferença entre valores éticos e ética. Tem que deixar isso muito bem impregnado mesmo na nossa cabeça. Próxima questão. O item é o seguinte. A reflexão ética no utilitarismo pode ser considerada como comportamental ou empírica, por ecoar elementos relacionados ao bem-estar coletivo. E aí, certo ou errado? A reflexão ética no utilitarismo pode ser considerada como comportamental ou empírica, por ecoar elementos relacionados ao bem-estar coletivo. O item está correto. Então, como assim? Reflexão ética no utilitarismo. De acordo com Eduardo Garcia, a ética está dividida em ética dos bens formal, valores e empírica. Acerca da ética empírica, ela é classificada em utilitarista, que determina que aquilo que é bom é útil e engloba o bem-estar comum social. Ademais, a subjetivista alude ao interesse individual, ao passo que o indivíduo é o ponto de partida da conduta moral. Trata-se de uma percepção mais subjetiva. Entendido? Próxima questão. Na filosofia moral de Kant, a satisfação dos desejos está necessariamente
Olha aí a palavrinha necessariamente. Vinculada à liberdade de conduta do indivíduo. E aí, essa assertiva está certa ou errada? Errada, gente. Kant não coloca os desejos individuais como norteadores do comportamento ético. Ele acredita em princípios universais para todos que se encontram em uma mesma situação. Conceito este denominado imperativo, categórico. Então, ele não coloca os desejos individuais como norteadores do comportamento ético. Isso aqui até quando você lê com mais calma essa afirmativa, a satisfação dos desejos está necessariamente vinculada à liberdade de conduta do indivíduo. Errado. Próxima questão. No que se refere à ética e à responsabilidade social, temas amplamente debatidos nas organizações contemporâneas, julgue o item. Aí lembrando que todas essas questões, só para enfatizar, são questões de concurso, certo? Então vamos continuar aqui. Nos códigos de ética e de conduta organizacionais, as orientações e as normas relativas ao processo de compra são aplicáveis apenas aos compradores, visto que eles são os responsáveis por realizar as negociações com os fornecedores. Sabem responder essa? Pausa o vídeo, copia aí se você acha que está certo ou errado. Lê com mais calma. Nos códigos de ética e de conduta organizacionais, as orientações e as normas relativas ao processo de compra são aplicáveis apenas aos compradores, visto que eles são responsáveis por realizar negociações com os fornecedores. Então, o código de ética e de conduta não é aplicável ao vendedor? Item errado. Os códigos de ética também se estendem aos demais integrantes da cadeia produtiva das empresas, como já era de se esperar, né? Certo. Então, a gente aqui finaliza esse primeiro bloco, que foi uma revisão de ética, e a gente viu a diferença entre ética e moral, ética, princípios, valores e virtude. Então, para deixar bem claro, a ética é um campo da filosofia, é uma ciência que é encarcerada de um estudo fundamentado e uma reflexão a respeito da moral, dos valores morais. Enquanto que a moral, ela tem uma origem nos costumes, remete às normas institucionalizadas dentro de cada sociedade. A moral, ela varia geograficamente. Então, a moral ela é de uma esfera particular e não universal. Dito isso, vamos agora fazer algumas questões de atualidades. Primeira questão. ProUni 2021 abrirá inscrições em 12 de janeiro e usará a nota de Enem 2019. É correto afirmar que o ProUni é uma iniciativa do governo brasileiro que oferece: letra A. Bolsas de estudos em faculdades particulares para os estudantes de baixa renda que ainda não têm um diploma de nível superior. Letra B. Bolsas de estudos para ensino fundamental e médio em escolas particulares para estudantes de baixa renda. Letra C. A garantia do acesso de crianças a creches e escolas, bem como a melhoria da infraestrutura física da rede de educação infantil. Letra D. Ampliação do tempo de permanência dos estudantes na escola por meio da oferta de educação integral. E letra E. A formação continuada gratuita para os professores. Então, aí uma questão de atualidade de 2021 a respeito do ProUni. Eu acredito que a maioria das pessoas que estejam assistindo esse vídeo sabe o que é o ProUni, que o
peguei desse site, que era o bolsa.com.br/ProUni, e nele temos a seguinte informação. O ProUni é um programa criado pelo Ministério da Educação, e esse programa ele foi criado em 2004, que oferece bolsas de estudo em instituições privadas de ensino superior. As bolsas concedidas, integrais, 100%, ou parciais, 50%, são destinadas a estudantes brasileiros de baixa renda e sem diploma de nível superior. Dessa forma, gabarito letra A. Vamos rever essa alternativa? O ProUni é uma iniciativa do governo que oferece bolsas de estudos em faculdades particulares para os estudantes de baixa renda que ainda não tenham diploma em nível superior. Fácil nessa questão? Vamos para a próxima. Segunda questão de atualidades. Um vírus é bem mais poderoso que qualquer um de nós, embora alguns posem de super-heróis. Nenhuma ação isolada resolve um problema coletivo, embora cada um de nós seja responsável por tudo e por todos. Lição que Dostoiévski nos deu muito antes do coronavírus. Aliás, está aí um daqueles projetos para se colocar em prática. Leia o escritor russo na quarentena. Acerca das consequências da pandemia do novo coronavírus para o mundo e para o Brasil, julgue o item. No dia 16 de março, o último, ocorreu no Brasil a primeira morte pelo novo coronavírus no estado de São Paulo. Lembrando que essa prova é de 2020. Sendo a vítima um homem sem histórico de viagem no exterior. E aí, gente, quem foi a primeira vítima fatal do Covid-19 no Brasil? Essa questão ela é bem interessante. O item é errado, mas o que aconteceu foi o seguinte. Acreditava-se, até então, em meados de março, que a primeira vítima fatal, de fato, tinha sido um homem e que ele havia falecido no dia 16 de março, como traz a assertiva. Mas, após o exame, como tem nessa matéria do G1, temos o seguinte: Rosana Aparecida Urbano, de 57 anos, foi a primeira pessoa a morrer por conta do coronavírus no Brasil, segundo informou o Ministério da Saúde em junho. E segundo conta sua filha, Thaís Aparecida da Silva, após a morte da mãe, em 12 de março, a avó, o avô e um tio e uma tia dela também morreram depois de contrair a Covid-19. Então, temos que, após comprovação laboratorial, o Ministério da Saúde alterou a data da primeira morte por Covid-19 no país. A vítima é uma mulher de 57 anos de São Paulo. Entenderam? Então, essa questão ela foi muito boa mesmo. Próxima questão. Também sobre o Covid, a assertiva é o seguinte: diversas autoridades brasileiras, como o presidente do Senado, governadores e ministros de Estado, estão entre as pessoas que contraíram o novo coronavírus. Isso daí foi um presente. Infelizmente, temos a questão, né? Foi um presente muito fácil. Infelizmente, o Brasil tem milhares de mortes por Covid-19 e entre as pessoas que faleceram, não entre as pessoas que faleceram, mas entre as pessoas que contraíram o novo coronavírus, temos o presidente do Senado, governador e ministro de Estado. E sim, teve políticos também que faleceram, infelizmente. E dessa forma, a assertiva está correta. Né? O Covid, ele não escolhe cor, gênero, crença. É um vírus impiedoso. Próxima questão. O presidente Jair Bolsonaro afirmou, no dia 16 de dezembro de 2019, que vetará o projeto que modifica o Código de Trânsito Brasileiro, se o Legislativo aprovar a versão do deputado Juscelino Filho, relator da proposta. Bolsonaro disse que a intenção do
de desburocratizar a vida do motorista será prejudicada com a ação do relator. A assertiva é a seguinte: a extinção da multa para o condutor que transportar crianças de até 7 anos de idade fora da cadeirinha específica proposta pelo governador foi mantida pelo relator do projeto de lei, Juscelino Filho. Essa questão é bem interessante porque ela é de 2020 e na época dessa prova também estava errada essa assertiva. Até o dia 15 de julho de 2020, o projeto se encontrava pendente de apreciação pelo Senado da República. O item, naquela época, já estava errado. E ainda está errado, mesmo se na sua prova tiver a seguinte assertiva: a extinção da multa para o condutor que transportar crianças de até 7 anos de idade fora da cadeirinha específica, proposta pelo governador, foi mantida pelo relator do projeto de lei, Juscelino Filho. O que aconteceu foi o seguinte: como traz aí no site do UOL, vale a pena ler essa matéria, que é bem recente. A partir de abril de 2021, começam a valer as novas regras do Código de Trânsito Brasileiro. Então, aí um tema para você estudar de atualidades. Um assunto muito discutido ao longo da tramitação da lei número 14.071/2020, quando ainda era apenas um projeto de lei. Foi justamente o transporte de crianças, em especial a lei da cadeirinha. Tem várias reportagens, vários vídeos no YouTube a respeito desse tema. Após uma longa polêmica sobre o fim da obrigatoriedade do dispositivo de segurança, as mudanças no Código de Trânsito Brasileiro que foram aprovadas fizeram com que as normas de segurança se tornassem mais rígidas. Nesse sentido, não somente a lei da cadeirinha segue válida, mas também o transporte de crianças em motocicletas se torna mais restrito. Muito interessante esse tema, vale a pena dar uma conferida. Próxima questão. O presidente Jair Bolsonaro reunir-se-á a partir do dia 13 de novembro de 2019 em Brasília, com os líderes do BRICS, grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Acerca do assunto abordado, julgue o item. A entrada da África do Sul, o S do BRICS, foi tardia em relação aos demais países, os quais são os fundadores do bloco. Isso aí, tema super importante de economia e política, né? Essa assertiva está correta. Em 2001, o economista britânico Jim O'Neill formulou o acrônimo BRIC. Observe, em 2001 era BRIC, utilizando as iniciais dos 4 países considerados emergentes, que possuíam potencial econômico para superar as grandes potências mundiais em um período de, no máximo, 50 anos. A partir de 2006, o grupo passou a ser um mecanismo internacional, quando Brasil, Rússia, Índia e China, naquela época, eram compostos apenas por esses 4 países, decidiram dar um caráter diplomático a essa expressão. Por fim, a África do Sul ingressou oficialmente como nação no antigo BRIC em 24 de dezembro de 2010. E segue aí embaixo uma informação que eu retirei no site BRICS Brasil 2019, que lá tem várias informações a respeito do BRICS. Juntos, os países representam cerca de 42% da população, esses 5 países, 23% do PIB, 30% do território e 18% do comércio mundial. Mais uma questão de atualidades. Problemas na produção de carne suína na China impactaram no preço da carne bovina no Brasil, que aumentou suas exportações dessa proteína para o país asiático. Aí uma questão sobre comércio, 2020. Essa assertiva está correta. O que aconteceu foi o seguinte: a China enfrentou uma situação bastante delicada em seus rebanhos suínos desde 2018, quando a peste suína africana foi registrada na região.
Dos primeiros casos registrados até o fim do primeiro semestre de 2019, calcula-se que o prejuízo causado pela doença tenha acabado com cerca de 35% dos rebanhos do país. E por ser uma doença viral muito agressiva, as chances de um animal contaminado se recuperar são nulas. Então, de acordo com a Organização Mundial de Saúde Animal, é necessário sacrificar os animais infectados. Então, com essa situação bastante crítica da produção de carne suína chinesa, o país importou mais carne de boi brasileira para compensar a queda na produção de alimentos, aumentando assim as exportações. Item correto. Mais uma questão de atualidades. Agora sobre globalização. Considerando acontecimentos que bem caracterizam o Brasil e o mundo na atualidade, além de aspectos significativos que inserem Canaã dos Carajás na realidade paraense e brasileira, julgue o item. A globalização é um fenômeno que, para além da economia, envolve a política, a sociedade e a cultura mundiais, sendo caracterizada, entre outros aspectos, pela ampla circulação de mercadorias, bens, serviços e ideias. Questão dada, um conceito bastante claro de globalização. Item corretíssimo. Vou fazer uma pausa aqui. Continuo daqui a pouquinho. Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à nossa aula, esse aulão de ética e atualidades. Aqui é a quarta parte da nossa aula. A gente já viu um resumo de ética, fizemos questões de ética, fizemos questões de atualidades e, por fim, para finalizar esse grande aulão, vou trazer o que denominei de temas quentes, que provavelmente alguma dessas temáticas vai cair na sua prova, no seu concurso. E são temas que têm grande relevância, tanto no contexto nacional como no contexto mundial. E antes que eu me esqueça, se inscreve no canal, deixa o curtir. Isso ajuda muito a gente continuar desenvolvendo conteúdos desse tipo. E é isso, vamos voltar aqui para atualidades, temas quentes. O primeiro tema que eu trouxe foi a questão do desemprego, que ele foi recorde em 2020. O Brasil bateu recorde de desemprego em 30 anos. Isso significa que a taxa de desemprego chegou a 14,3% da população economicamente ativa. Em outras palavras, isso representa 14 milhões de brasileiros desempregados. Se você for analisar, essa taxa de desemprego ela é 2 vezes maior do que a de 2013 e 2014, certo? Eu trouxe aqui uma reportagem da agência de notícias ibge.gov.br e essa reportagem nos mostra o seguinte. Com pandemia, 20 estados têm taxa média de desemprego recorde em 2020. A taxa média de desocupação em 2020 foi recorde em 20 estados do país, acompanhando a média nacional, que aumentou de 11,9% em 2019 para 13,5% no ano passado, a maior da série histórica. As maiores taxas foram registradas em estados do Nordeste e as menores no sul do país. Esses resultados decorrem dos efeitos da pandemia do Covid-19. E é interessante porque você vê tanto o tema da saúde, de caráter de saúde, a questão da pandemia do coronavírus, no contexto econômico. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínuos, divulgado hoje, dia 10, pelo IBGE. Em 2020, essa reportagem você tem acesso através do link que eu coloquei aí no final desse slide. Vale muito a pena ir lá e ler ela na íntegra. Vamos continuar. Em 2020, as maiores taxas de desocupação ficaram com Bahia, Alagoas, Sergipe e Rio de Janeiro, enquanto as menores com Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná.
No intervalo de um ano, a população ocupada reduziu 7,3 milhões de pessoas no país, chegando ao menor número da série anual. Com isso, pela primeira vez, menos da metade da população em idade para trabalhar estava ocupada no país. Em 2020, o nível de ocupação foi de 49,4%. A queda da informalidade não está relacionada a mais trabalhadores formais no mercado. Está relacionada ao fato de trabalhadores informais terem perdido sua ocupação ao longo do ano. Com menos trabalhadores informais na composição de ocupados, a taxa de informalidade diminui. Isso é um aspecto bastante importante. Explica a analista da pesquisa, lembrando que informais foram os primeiros atingidos pelos efeitos da pandemia. Aí uma ligação direta. E a gente pode também, tendo em vista esse tema, fazer uma análise com uma causa para esse fenômeno do desemprego, que é a crise econômica brasileira, que começou em 2014. Neste ano, o Brasil cresceu apenas 0,5%. E em 2015, houve uma queda da atividade econômica de 3,5%. E em 2016, essa queda foi de 3,3%. Em meados de 2017, 2018, o Brasil ele volta a crescer, muito pouco, 1%. Então, assim, a gente consegue ver que o desemprego é alto porque o nível de atividade econômica está em baixa desde 2014. No caso, eu trouxe aqui para abordar esse segundo tema quente, a crise econômica brasileira, uma reportagem que eu peguei no site da UOL, tem aí o link, que é o seguinte: Brasil vive uma das piores recessões da história, de CNN norte-americana. E essa reportagem, você vê que ela é extremamente recente, foi de 28/5. E temos o seguinte: o Brasil foi destaque hoje no site da CNN americana pelo número de mortes durante a pandemia e pelo declínio da economia em meio à crise sanitária. Os brasileiros estão enfrentando uma das piores recessões econômicas da história do país, apontou a análise. E isso, tenho certeza que você que está assistindo esse vídeo ou sente esses efeitos dessa crise na sua casa quando vai fazer feira, ou conhece alguém que já relatou esse problema. É algo extremamente atual, infelizmente. Certo, a publicação destacou que milhões estão desempregados. A inflação sobe, como eu falei aqui, a questão de você certamente consegue ver os efeitos dessa crise. Incontáveis negócios estão desabando e as pessoas passam fome no Brasil. Além disso, traçou uma linha histórica contando a piora econômica ocorrida na década de 80, cujos efeitos foram sentidos até depois em forma de alta na inflação e preços astronômicos em supermercados. Após um período de recuperação, graças às reformas econômicas e um governo mais estável e democrático, o Brasil mergulhou em uma recessão profunda entre 2014 e 2016, como eu tinha falado no início, no comando da ex-presidente Dilma Rousseff, apontou. A publicação afirmou que a eleição de Jair Bolsonaro fez pouco para corrigir a economia brasileira. As reformas econômicas, incluindo a privatização de indústrias estatais, reformas trabalhistas e previdenciárias, não conseguiram remediar o desemprego e a inflação desenfreada. E então veio a pandemia, a cereja do bolo é a Covid-19. Segundo a CNN, o presidente brasileiro evitou a todos os custos medidas de restrição para combater a Covid-19, em nome de não piorar a economia do país. Aí a matéria completa você consegue acessar através do link que eu deixei aí disponível. E o próximo tema quente que eu trouxe aqui é a questão da queimada no Pantanal.
Mas só para ressaltar também, como eu falei, a cereja do bolo é a pandemia da Covid-19. Ela é apontada como uma das causas desse desemprego enorme, batendo recorde. Porque, assim, de antemão, a necessidade de isolamento social devido ao coronavírus afetou uma série de atividades econômicas diretamente, isso é incontestável. Nesse sentido, essa afetação também fez com que o nível da atividade econômica caísse. Então, assim, especialistas apontam que a relação entre atividade econômica e desemprego é inversamente proporcional. Ou seja, quando há queda da atividade econômica, o nível do desemprego cresce. Só para vocês copiarem, eu vou repetir. A relação entre atividade econômica e desemprego é inversamente proporcional. O que significa, como eu falei agora, queda de atividade econômica, desemprego cresce. E foi o que a gente observou e estamos observando com esse segundo ano da pandemia do Covid-19, né? Então, vamos voltar aqui agora para esse terceiro, né? Tema quente, que é as queimadas no Pantanal. Então, assim, só para iniciar agora esse debate, o Pantanal é uma imensa área de biodiversidade que tem uma porção no Brasil e em outros países, mas vale destacar que 2/3 do bioma está em território brasileiro, certo? E como vocês devem ter acompanhado, em 2020 ocorreu uma queimada de 20% do bioma do Pantanal. E as causas elas também estão relacionadas à ação humana. Por isso que há grande chance desse tema. Deixa eu ver quanto tempo temos. Então, continuando. Por isso que há grande chance desse tema cair na sua prova. E além das causas de natureza humana, também teve de ordem natural. Então, continuando. A princípio, no período de outono e inverno, em países como o Brasil, que apresentam um clima tropical, o clima fica mais seco. Então, assim, a umidade relativa do ar cai e podem ocorrer incêndios por causas naturais. Beleza? Mas o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais disse de maneira bastante clara que a quase totalidade dos incêndios não é criada sob o ponto de vista natural. No caso, é causada por humanos. São agropecuaristas que colocam fogo em suas áreas para poder abrir espaço, né, para a agricultura e a agropecuária. E o fogo, tipo, você não tem domínio, ele não vai respeitar o limite da propriedade e se espalha por uma área gigantesca do que tinham premeditado. Aqui no site do G1 tem uma reportagem bastante interessante a respeito dessa temática, que a área queimada no Pantanal em 2020 supera em 10 vezes a área de vegetação natural perdida em 18 anos. Isso é muito. Entre 2000 e 2012, o IBGE estimou em 2,1 mil quilômetros quadrados a área devastada no Pantanal, que era o bioma mais preservado do país. Já em 2020, pesquisadores estimam a perda de pelo menos 23 mil quilômetros quadrados consumidos pelo fogo. E vale destacar que há matérias também falando da questão dos animais afetados, né, pelas queimadas. Os incêndios que atingem o Pantanal já consumiram pelo menos 10 vezes mais área de vegetação que em 18 anos de devastação. O bioma já registra este ano o maior número de focos de incêndio da história.
Dados divulgados nesta quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostram que entre 2000 e 2018, o Pantanal perdeu cerca de 2,1 mil km² de área nativa. Já em 2020, conforme os dados mais recentes divulgados por pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisa do Pantanal e da Universidade Federal de Mato Grosso, o bioma já viu cerca de 23 mil km² serem consumidos pelas chamas. A análise do IBGE considera apenas a área nativa perdida acumulada nos 18 anos de análise, sem diferenciar por qual meio se deu a perda. Já os dados do Instituto Nacional de Pesquisa do Pantanal e da Universidade Federal de Mato Grosso consideram toda a área queimada, mesmo aquela que não é composta somente por vegetação natural. A reportagem completa vocês conseguem ter acesso aí através do g1.globo. Eles não estão me patrocinando, mas foi de onde eu tirei essa parte da pesquisa. Outro tema quente é sobre as eleições nos Estados Unidos. Deixa eu ver aqui quanto tempo já foi. Que, assim, sabemos que teve a vitória do Biden, mas vale destacar que as eleições nos Estados Unidos é um assunto de extrema importância, porque ela muda a geopolítica no contexto mundial, principalmente para a América Latina. Sabemos que há 4 anos teve a vitória do Trump, que é de um partido republicano, conservador. Inclusive, ele é considerado um presidente que representa um espectro da extrema-direita dos Estados Unidos. E vale destacar, voltando aqui para o contexto do Brasil, que a eleição do Trump foi acompanhada por Jair Bolsonaro. E assim, durante o primeiro mandato de Trump, ele partiu para uma espécie de unipolaridade. Que é isso, que é a reafirmação dos Estados Unidos como a maior potência política, econômica, militar. Então, assim, ele abre mão do discurso democrático de multilateralismo a nível mundial. Então, o governo Trump, ele teve grandes polêmicas. Ele propôs a criação de um muro contínuo na fronteira do México, vocês devem ter acompanhado isso, que claramente é uma medida xenofóbica em relação a mexicanos e latinos em geral, principalmente para os que entram nos Estados Unidos de maneira ilegal, que isso já vem há muitos anos, e que só estão lá em busca de melhora na qualidade de vida, né? Porque ninguém quer, assim, deixar seu país de origem, sua cultura, sem nenhum grande motivo. E em meio a esse cenário, a essas polêmicas do Trump, vem a vitória do Biden. De que eu trouxe uma reportagem que saiu na Exame, que é o que significa a vitória de Biden para o Brasil, né? Trazer esse contexto de cunho mundial para as consequências mais aqui no nosso país. A eleição americana trouxe um misto de alívio e preocupação. Alívio pelo significado de que há um centro moderado que ainda vive, que consegue barrar populistas como Trump, mas fica um sentimento crescente de tensão com a manutenção de um trumpismo revigorado, já levantado no artigo anterior que saiu na revista. Como imaginávamos, Trump se lança como candidato em 2024. E caso não tenha problemas legais que o impeçam, será uma grande pedra no sapato do governo democrata. Esse conjunto significa um governo Biden com mais dificuldade de governar do que se gostaria. O eventual Senado republicano, com Trump e suas pretensões presidenciais, barrará muitas das decisões democratas. Será um governo mais normal,
mas ainda assim com dificuldades de gestão importantes, especialmente em um momento de saída da pandemia. Para o Brasil, há significados importantes que precisamos acompanhar. Em um primeiro momento, pode haver certa volta de exportações de grãos dos Estados Unidos para a China, por conta da diminuição da guerra comercial. A normalização tarifária pode fazer com que os Estados Unidos voltem a ser um player importante nessa área, voltando a competir conosco. Entretanto, essa volta não deve ser integral, por algumas razões. A reportagem completa vocês acompanham no site da Exame. Mas uma coisa que eu quero ressaltar é que a vitória de Biden muda a dinâmica da situação externa dos Estados Unidos. Em outras palavras, a tendência é que o novo presidente volte a se encaminhar para aquilo que aconteceu no governo Obama, onde ele foi vice-presidente, vale destacar isso, que o Biden foi vice do Obama, e o governo volte a se caminhar para aquilo que o Trump se afastou, que é a ideia de multilateralidade, ou seja, da solução de conflitos baseados em organismos multilaterais. Então, bora ver agora o nosso próximo tema. Já falei muito da vitória do Biden, mas isso vocês têm que estar por dentro, que é um tema bastante provável para cair aí na sua prova, no seu concurso. E bora falar agora do auxílio emergencial, que também dá muito pano para manga. Temos assim o fim do auxílio emergencial, mas uma coisa que vocês têm que saber é que o auxílio emergencial é uma iniciativa tomada não só no Brasil, mas em diversos países, que tem como ideia auxiliar a população diante da pandemia do coronavírus, que teve toda a alta taxa de desemprego que a gente já debateu e que faz uma queda da renda. O governo do Jair Bolsonaro havia proposto um auxílio emergencial de apenas R$200. Minha gente, você que faz feira, que conhece o valor das coisas, que paga suas contas, o que você faz com R$200? Diante disso, veio o parlamento e elevou esse valor para R$500. E ao perceber que poderia ganhar apoio popular, a presidência subiu para 600 e depois ainda pagou mais 4 parcelas de R$300. O auxílio ajudou a população a enfrentar parte das consequências da pandemia e para algumas famílias ocorreu também um aumento de renda, porque mais de um membro recebia aquele auxílio. Foi uma forma de complementar a renda nessa crise que o Brasil passa ainda, né? Então, assim, qual é a preocupação do fim desse auxílio para 2021? Então, o dezembro de 2020 foi marcado pelo fim do estado de calamidade pública, que foi decretado pelo Congresso Nacional, e, simultaneamente, teve o fim do auxílio emergencial. Mas, atualmente, nosso cenário é bem difícil, porque há a taxa de desemprego recorde, como a gente falou, teve a queda da renda, e em um contexto mundial, vemos uma demora para a recuperação das consequências da pandemia. O Brasil ele tem a oportunidade de aprender com os outros países. A vacinação ainda há muito o que debater, né? A falta de uma organização para que haja vacinação. A gente teve o caso de vacinas vencidas sendo aplicadas. Você vê que não teve uma gestão boa
tinha muito o que melhorar. Essa demora para conseguir vacinar toda a população. Então, assim, e temos para finalizar que a população que mais necessita está sem o auxílio emergencial. Então, isso também vai interferir bastante na recuperação econômica do Brasil ao longo desse 2021. Estamos aqui iniciando o segundo semestre de 2021. E eu trouxe aqui para complementar tudo isso que eu já falei. Você vê que dá muito assunto para se debater. Uma reportagem que eu tirei lá do blog do Instituto Brasileiro de Economia, que o título é: O cenário econômico se agrava. Os resultados do PIB em 2020, divulgados pelo IBGE, vieram em linha com as estimativas de vários analistas. Em particular, a queda de 4% foi próxima da projeção que o Instituto Brasileiro de Economias fez, da redução de 4,3%. O desempenho dos grandes setores também correspondeu às projeções, com desempenho igual ao previsto na agropecuária e indústria, e redução menor dos serviços, em relação à estimativa que o Instituto havia feito. A retração do PIB foi bem menor do que se imaginava no início da pandemia. No final de maio, a projeção do Instituto era de uma queda de 5,4% em 2020. Algumas instituições chegaram a prever uma redução em torno de 9%. Apesar desta boa notícia, entre aspas, as previsões para 2021 têm sido sistematicamente revisadas para baixo. Após a divulgação do PIB, o Instituto Brasileiro revisou a projeção do crescimento de 3,6% para 3,2%, com queda de 0,5% nos 2 primeiros trimestres. Se você continuar lendo essa reportagem, ele vai falar sobre o auxílio emergencial e como isso afetou nos resultados do PIB. Outro tema bem interessante é a questão do apagão do Amapá, que durou muito tempo. A gente viu matéria mostrando os hospitais, as escuras, em uma situação de pandemia. Vocês se encontrando lá, entre tantas coisas faltando, e ainda vem e tem o apagão. Então, essa matéria eu treino do G1, e ela começa falando o que causou o apagão. Na noite de terça-feira, enquanto ocorria uma tempestade, em Macapá, uma explosão seguida de incêndio comprometeu os 3 transformadores na mais importante subestação do estado, que fica na zona norte de Macapá. O fogo danificou um transformador e atingiu outros 2. Um deles já estava inoperante por causa de uma manutenção realizada desde dezembro de 2019. Laudo inicial descarta que raio tenha causado incêndio que provocou o apagão. Só os municípios de Oiapoque, no extremo norte, e Laranjal do Jari e Vitória do Jari, no extremo sul, têm energia, pois são alimentados por sistemas isolados. A falta de energia impactou consequentemente os serviços de internet e de telefonia. A maioria parou de funcionar e, mesmo com o retorno parcial da eletricidade, a comunicação ainda segue precária. Caixas eletrônicos e máquinas de cartão, que precisam de carregamento elétrico, também pararam de funcionar, o que faz com que as pessoas não consigam fazer compras. Bombas de postos de gasolina também pararam de funcionar sem energia. Com o rodízio, eles operam somente nos horários em que o fornecimento está normalizado. Só ficaram operando os postos que têm gerador próprio. Antes, com horário reduzido por causa da pandemia, eles agora podem funcionar 24 horas. Aí as consequências do apagão do Amapá, um tema ainda quente, e que, como foi no final de 2020, tem tudo para ainda cair na sua prova de atualidades.
Outro tema que estamos presenciando é a segunda onda de Covid-19. A segunda onda de Covid é um dos assuntos que estão sendo bastante comentados nos últimos meses, que a gente tem a oportunidade de acompanhar nos telejornais. É como ocorreu na primeira onda. Primeiro, a gente vê acontecendo nos outros países da Europa e em alguns meses vem para o Brasil esse cenário. Então, assim, a gente tem muito o que aprender com esses países que passam por essas situações primeiro do que a gente. Então, a reportagem que eu peguei nesse blog, que está aí no final do slide, diz o seguinte: a segunda onda de Covid-19 é um dos assuntos mais comentados nos últimos meses. Isso porque, depois de conseguir controlar e reduzir os casos da doença, vários países da Europa voltaram a registrar altas nas transmissões, levando à sobrecarga de sistemas de saúde e ao retorno de medidas de contenção, como a quarentena. Certo? Esse fato trouxe o temor de uma segunda onda também no Brasil. Afinal, assim como na Europa, ações de isolamento social foram afrouxadas em diversas cidades brasileiras, culminando na elevação do número de casos de contaminação pelo coronavírus. E isso me lembra, assim, porque nessa reportagem ele enfatizou a segunda onda do Covid. Mas, recentemente, no início de junho, a gente vê que já surge a informação de que o Brasil pode estar diante da terceira onda. Mas especialistas divergem sobre as definições de ondas, vale ressaltar isso. Contudo, uma opinião em comum que eles têm é que essas ondas elas estão ligadas, vale ressaltar, ao surgimento de variantes do vírus e ao ritmo lento de vacinação que temos aqui no nosso país, no Brasil. Então, assim, embora tenha ocorrido um recuo importante no número de mortes desde abril, o Brasil, nos anos anteriores, ele era referência à questão de vacinação, teve vários problemas. Desde da CPI que está tendo do Covid, né, com relação à compra das vacinas, como um cronograma e uma estrutura para um planejamento para que ocorresse. E juntando esse fator com as variantes, faz com que haja a possibilidade dessas futuras ondas. E outro tema bastante importante é sobre a instabilidade no Peru. Trouxe aqui uma parte na reportagem que diz o seguinte: instabilidades no país andino expressam um complicado jogo de poder e ambiguidades nas normas constitucionais. O Peru vive semanas de forte instabilidade política após a renúncia do presidente interino Manuel Merino no domingo 15 de novembro. Entre as causas estão uma sucessão de manifestações populares violentamente reprimidas pelas forças de segurança. Foi essa repressão que, por um bom tempo, ficou vinculando nas redes sociais vídeos que mostravam essas violentas repressões, que resultaram na morte de 2 jovens e em mais de 100 feridos, e os pedidos de demissão de 13 de seus 18 ministros. A saída de Merino, como se sabe, é apenas a ponta final de turbulências iniciadas há pelo menos 2 anos.
Merino permaneceu 6 dias no cargo após a destituição do presidente Martim Vizcarra no dia 9 de novembro, destituído pelo Congresso sob a alegação de incapacidade moral. Motivação vaga. De todos os casos, o mais intrigante é o de Vizcarra. A possibilidade de destituição presidencial por incapacidade moral aparece pela primeira vez na Constituição Política da República Peruana, de 1828, no artigo 83, que não atribui a nenhum órgão institucional a competência para declarar, julgar e executar a medida. O mesmo se dá nas cartas de 1839, 1856, 1860 e 1867. Somente a Constituição para a República do Peru, de 1920, através do artigo 115, estabelece que caberia ao Congresso determinar a incapacidade moral do chefe do Executivo para o cumprimento de suas funções. No entanto, não há indicações sobre qual das duas casas do Congresso, Câmara ou Senado, seria responsável por tal procedimento. Você vê que é um cenário totalmente atípico e vale a pena vocês darem continuidade aí à leitura que eu trouxe aqui dessa reportagem, que você consegue acessar através dessa referência que eu deixei no final do slide. Há diversos outros temas, mas se a gente for falar de todos os temas quentes, ia ficar um vídeo bem longo. Mas eu ainda posso apontar a questão conflitos Brasil-China, a nova Constituição do Chile, e também, assim, relacionado à economia, que você que é jovem conhece bastante, os mais velhos ainda tem um pouquinho de relutância, a questão do Pix, que entrou em vigor aqui no Brasil mais recentemente, embora nos outros países fosse já comum. E eu vou finalizar o vídeo por aqui, já ficou bem longo. Se inscreve, curte. Se você tem algum palpite de tema, deixa aí no comentário. E até a próxima.